aqui o estudo sobre a parábola da figueira estéril, né, em Lucas 13, 6 ao 9, que conta a história de um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha e que já há 3 anos ele procurava fruto nessa figueira e não encontrava. Então o vinhadeiro disse o seguinte: olha, arranca ela, né, corta, porque ela ocupa ainda inutilmente essa terra. Então o Senhor, né, o homem que tinha plantado esta vinha, disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque. Se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, o que significa isso? Olha, significa o seguinte, que Deus ele está à procura de frutos na igreja, e que tem pessoas que muitas vezes passam anos, né, décadas, ali frequentando um templo religioso, frequentando a sua igreja, mas que não está frutificando para Deus. Não há frutos. Então Deus, todas as vezes que nós nos reunimos em culto, né, Deus se encontra presente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio, né? Assim está escrito. Então todas as vezes que Deus vem ali, em que estamos reunidos na sua presença, Ele vem à procura de quê? Deus vem à procura de adoração, não é isso? Porque assim Deus procura tais que o adorem, espírito e em verdade. Bom, que frutos nós estamos dando a Deus? Quais frutos nós deveríamos dar a Deus? Os frutos que a palavra de Deus se refere, em geral, é a obediência, né? Como nós vimos no último vídeo. Não há fruto maior do que esse, que é o de que você obedeça a Deus, obedeça à vontade de Deus e viva uma vida segundo os princípios da palavra. E outra coisa também aqui interessante nesse texto de Lucas 13, 6 ao 9, sobre a parábola da figueira estéril, é que este homem, né, que tinha plantado essa figueira, ele já procurava frutos nela há mais de 3 anos e não encontrava, mas mesmo assim ele usou de misericórdia quando ele falou isso para o vinhadeiro, e o vinhadeiro mandou que arrancasse, né, que cortasse ela, porque ela estava ocupando inutilmente esse lugar, esta terra. Então, o que acontece? A misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, fez com que Ele poupasse a nossa vida, as nossas vidas. O amor de Deus é esse, está escrito, não há amor maior do que esse, né? O de Deus, que Ele amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por isso Ele falou, deixa por este ano até que eu esterque e escave. Então, Deus, através de Cristo, a sua graça e misericórdia, Ele nos salvou, Ele nos gerou, Ele fez com que nós tivéssemos a graça de poder ser chamado filho de Deus através da nossa fé e da nossa fidelidade a Deus em Cristo Jesus. Por isso Ele falou, deixa este ano que até que eu escave e esterque, se der fruto ficará, se não, depois mandarás cortar. Então Deus ele vem através da sua palavra nos estercando, né, cavando e nos ajudando a dar frutos. Mas se mesmo assim nós não dermos frutos para Deus, Ele irá sim nos cortar. Por quê? Porque nós devemos ser fiel a Deus através daquilo que Jesus nos concedeu. Mas será que estamos como esta figueira estéril, né? Que frutos nós estamos dando para Deus? Porque lá em Salmos Salmos capítulo 101, versículo 6 ao 8, está escrito o seguinte, olha, Deus fala, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho sincero, no caminho reto, este me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, meus amados, é o seguinte, Deus não se agrada, né, de um povo, de uma pessoa que não dá frutos, que não frutifica para Deus, de uma pessoa estéril, de uma igreja estéril, amém?
nós devemos dar frutos, e os frutos que nós devemos dar a Deus é a nossa adoração, é o nosso culto, é a nossa comunhão com Ele, né? É a nossa dedicação à Sua palavra, é a oração, é a nossa fidelidade aos mandamentos de Deus. No natural, por exemplo, uma mulher estéril é uma mulher que não traz vida em si mesma, né? Que não produz vida. Então, nós, como a Igreja de Cristo, devemos produzir vida. Jesus fala o seguinte em Mateus, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então devemos dar frutos. Os frutos que nós devemos dar a Deus é isso. É a luz de Cristo, do Evangelho, é a manifestação da verdade. E nós, irmãos, que qualidade de vida estamos diante de Deus, né? Será que Deus está encontrando fruto em nós? Esta vida só será produzida através da nossa obediência à palavra. Então, quais os outros frutos que nós podemos dar a Deus, por exemplo? Né? A resposta está em Gálatas, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então esses são os frutos que Deus quer que a igreja produza: paz, amor, longanimidade, benignidade, caridade, fidelidade, fé, mansidão, bondade, enfim, os frutos do Espírito são esses os frutos que Deus quer que a igreja produza. Então Deus, todas as vezes que nos reunimos, Deus se encontra presente e Ele quer que a igreja produza esse fruto. Quais frutos nós estamos produzindo? Será que nós estamos como essa figueira estéril, que Deus vem à procura de frutos e não há frutos, só há folhas? Somos crentes de aparência, não é? Se não tivermos estes frutos, né, nós não podemos agradar a Deus. E um dos frutos também mais importantes é a caridade, é o amor, né? 1 Coríntios capítulo 13, 1 ao 3, diz que se nós tivermos fé a ponto de mover um monte de um lado para o outro, se nós entregarmos o nosso corpo para ser queimado, se nós falarmos a língua dos anjos, a língua dos homens, e distribuir toda a nossa fortuna para os pobres, se mesmo assim nós não tivermos amor, caridade, de nada vale, de nada adianta. Então Deus, Ele está nos dando tempo para nos arrependermos, de verdade, dos nossos maus caminhos, das nossas transgressões, e passarmos a gerar frutos. Amém? Então, que nós possamos dar frutos para Deus, que a nossa vida seja uma vida frutífera, que nós sejamos plantas de Deus, árvores do Senhor, mas não somente uma árvore cheia de folhas, que possamos ser uma árvore cheia de frutos, que possamos dar frutos, vida, alimento para as pessoas, para aqueles que estão perecendo de fome e de sede da palavra de Deus. Amém? Então, que Deus possa te abençoar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo encontro. Graça e paz.